Olá, com a graça de Deus nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar do sono da alma. Tem uma doutrina aí que fala que existe o sono da alma e que as pessoas que morrem, elas não ficam vivas, elas ficam fora de si, dormindo, que somente quando Jesus voltar é que essas pessoas vão voltar à consciência, voltar à vida novamente. E nós vamos mostrar aqui, ao contrário, quando a verdade chega, a mentira tem que sair, irmãos. Então a Bíblia tem resposta para tudo. Vamos aqui ver na transfiguração aqui, ó. São Mateus 17. Vamos ver aqui se existe sono da alma mesmo. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e o conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram branco, como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja, só com essa escritura aqui, esta doutrina já caiu por terra. Se existe então o sono da alma, que as pessoas que morreram, as pessoas que se foram estão conscientes, por que aqui Moisés e Elias está falando com Jesus? Ah, mas é porque Elias foi embora num carro de fogo. E Moisés? Moisés morreu. Cadê o sono da alma? Aqui. Veja aqui. Aqui está Moisés. E Moisés morreu. Aqui nós temos um outro exemplo aqui, irmãos. 1 Pedro 3, verso 17. Está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E esses espíritos em prisão aqui? Quando Jesus morreu, irmãos, depois nós vamos voltar lá nas Escrituras, o seu Espírito, ele entregou. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito dele foi ao Pai. O corpo dele, que é aquele corpo carnal, foi para a sepultura. E a alma de Jesus foi aos infernos. Veja aqui, irmãos, analise o que eu estou falando. A Bíblia fala: analise os espíritos e vê se são de Deus. Vou falar novamente. Quando Jesus morreu, na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito de Jesus voltou ao Pai. O corpo dele, o corpo carnal, foi para a sepultura. E a alma de Jesus foi ao inferno. Veja aqui. No qual foi e pregou aos espíritos em prisões. Jesus desceu para baixo. Embaixo existia o inferno, era para baixo, e existia um lugar chamado paraíso. Eu tenho este estudo em um outro vídeo, vocês procuram aí, eu explico direitinho que jeito que era. Jesus, ele desceu abaixo, ele foi e pregou para os espíritos. Ele desceu lá embaixo, bateu na porta do inferno, que era para baixo. Quando o diabo abriu, ele tomou as chaves do diabo, entrou para dentro, chegou naqueles espíritos, veja aqui, ó. Chegou naqueles espíritos da época de Noé, veja aqui, ó. Veja se eu estou mentindo.
os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Aquele povo estava lá no inferno. Veja aí onde é que está o sono da alma. Eles estavam lá no Hades, lá embaixo. No inferno era lá embaixo, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então essas pessoas na época de Noé estavam lá embaixo. E Jesus morreu e foi lá e pregou para eles. É a Bíblia que está falando aqui, ó. Cristo, fique bem confundido, que blasfemaram do bom nome, do porte de Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus sim o quer, do que fazendo o mal. Veja, aqui está falando de Jesus Cristo. Ele foi e desceu lá embaixo. Nos 3 dias que Jesus ficou fora da carne dele aqui nessa terra, ele foi e pregou para os espíritos ali, porque a graça não tinha chegado. A graça chega com Jesus Cristo. Então, ele desceu lá embaixo, tomou a chave do diabo, chegou o dedo na cara daquele pessoal e disse: por que vocês não creram na mensagem de Noé? Noé pregou e vocês não creram. Deu uma lição de moral. A alma de Jesus lá no inferno, pregando para eles. E ele atravessou pelo inferno e existia uma separação, um muro de separação. E ali tinha do outro lado ali, irmãos, um lugar chamado paraíso. E lá estava Abraão, Isaac, Jacó, Lázaro, estava lá. E quando Jesus ressuscitou com eles. Jesus ressuscitou e ressuscitou com esse povo. Quer ver como Jesus ressuscitou com eles? Eu vou ler novamente aqui. 1 Pedro 3, verso 18. Porque também Cristo, aqui está falando de Jesus Cristo, padeceu uma vez pelos pecados, ele padeceu na cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na fé, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também ele foi ao inferno. Eu vi um pastor aí falando que Jesus nunca foi ao inferno. Foi sim, ele foi lá e pregou para os espíritos em prisão. Aqui, ó. Seja todo homem mentiroso, somente a palavra de Deus verdadeiro, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é a prisão? Aqueles espíritos que estavam lá no inferno, no Hades. Aqui, ele fala até quem eram esses espíritos aqui, ó. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes. No outro tempo, no tempo de Noé, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Veja, aquele povo de Noé que não aceitou a mensagem de Noé. Aí Jesus foi e pregou para eles, deu uma lição de moral: vocês não creram na mensagem de Noé, agora eu morri e agora estou aqui no inferno, eu prego para vocês que Noé era um homem honesto, ele pregou e vocês não creram, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui fala da ressurreição de Jesus Cristo, a qual está à destra de Deus. Destra de Deus é mão direita, é no poder, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aqui em São Mateus 27, no verso 51, aqui foi quando Jesus, clamando outra vez, ele estava na cruz, veja aqui, ó. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito a Deus, o Espírito dele foi a Deus. E a carne dele, o corpo dele, foi para a sepultura.
E a alma foi ao inferno e pregou para os espíritos. E aqui, ó, veja. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, e alto abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Vejam aqui. Cadê o sono da alma aqui? Ressuscitou saindo dos sepulcros. Depois da ressurreição dele, é claro, depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, ó, isso aqui era Abraão que estava lá aguardando, certo? E essa palavra dormir aqui, ó, não significa que estava fora de si. Significa que a carne dele que estava ali sem vir a este mundo. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, aquelas pessoas que eram salvas ressuscitaram com eles. Inclusive o ladrão da direita estava aqui, ó. Quando Jesus fala para o ladrão da direita ali, ele fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E foi isso mesmo que aconteceu. Jesus desceu ao paraíso junto com o ladrão. Desceu no inferno e o ladrão com ele. Ele passou pela porta, pregou para os espíritos em prisão ali. E ali existia um muro que dividia o inferno do paraíso. E foi lá e apanhou Lázaro, Isaac, Jacó e todos aqueles salvos do Antigo Testamento. Abraão, e ressuscitou com eles. E os sepulcros se abriram e eles foram ressuscitados junto com Jesus. A partir deste momento, irmãos, o paraíso foi abolido. Não existe mais paraíso. O que existe agora é o céu. Mudou-se. Pode notar que a Bíblia, depois disso, não fala mais em paraíso, mas fala em céu. Agora veja aqui, ó, São Lucas 16. Agora veja que se existe esse sono da alma, que esse povo. Mostra isso aqui para esse povo, que fala do sono da alma. Aqui, ó. A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos. Veja aqui, ó. Cadê o sono da alma deste homem? Esse homem estava em inconsciência aqui, ó. Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por que ele conseguia ver? Porque existia o inferno, era para baixo, e dava para ver do outro lado os céus. O rico via de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Cadê o sono da alma aqui? Então morreu, acabou? Não, morreu, acabou não. Acabou só para esta carne. Você, quando morre, se você fez o bem, você vai agora para a sexta dimensão. Se você morreu fora de Cristo, você vai para a quinta dimensão. Agora veja aqui, ó. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Veja que de longe ele enxergava. Veja aqui, ó. Que o paraíso era encostado ao inferno. De longe ele via. Manda que Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua. Veja aquele homem, o tanto que ele era orgulhoso. Pediu para passar o dedo na língua, passa na língua dele. Veja, o orgulho dele aqui já estava acabado. Estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentados. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E diz Abraão: Não, lá tem Moisés e os profetas. Tem Moisés e os profetas. Então, hoje, o que vocês têm hoje? Aos profetas profetizando aqui, eu estou lhes mostrando a Bíblia. Aqui em Apocalipse 6, veja aqui, ó. Cadê o sono da alma aqui, ó? Veja a visão que João teve. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar os animais, as almas, quer dizer, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja aqui, ó. Dos que habitam sobre a terra, veja. Eles estavam lá, esse povo aqui, ó, que eram judeus que foram mortos, estavam lá debaixo do altar lá, ó. E clamavam: Vinga nós, vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Veja, ainda tinha gente aqui na terra, eles estavam lá clamando, ó. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tem gente lá na terra, vinga o nosso sangue. E foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Veja, eles estavam aguardando. Eles estavam aguardando a morte dos outros judeus. Eles pediam para Jesus: Vinga o nosso sangue. Vê que aqui, ó, eles não estão com esse sono da alma, essa doutrina que alguns pregam aí. A pessoa que morreu está em sã consciência, ou na 5ª dimensão ou na 6ª dimensão, irmãos. Não se engane. Morte é separação de Deus. Quando a pessoa morre aqui, ele simplesmente muda de lugar. Ou ele vai para a 6ª dimensão, ou ele vai para a 5ª. Então, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Passe este vídeo para frente, dê o seu like, para que o YouTube entenda que este vídeo é importante. E este vídeo é para a luz, para clarear o entendimento espiritual das pessoas. Passe este vídeo para um amigo que está precisando, que está necessitando. Analise as escrituras e analise aquilo que eu falei, se é de Deus ou não é. Leiam a Bíblia, leiam as escrituras, irmãos, e vejam se essas coisas são de Deus ou se não são. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.